Nessa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre contas contábeis, vamos aprofundar um pouco mais os conceitos e os entendimentos a respeito, da finalidade, dos objetivos das contas contábeis. No vídeo anterior, nós aprendemos, que as contas contábeis têm uma finalidade que é o de registrar informações específicas acerca do patrimônio da empresa e das atividades que a empresa realiza no seu dia a dia. Nós vimos também que as contas contábeis são uma espécie de gavetas de um armário, onde dentro de um armário você guarda diversos tipos de roupa. Então, para que você tenha acesso, digamos assim, mais facilitado e imediato, e você saiba o que tem à sua disposição dentro desse armário, você precisa criar uma organização. Então, normalmente, você guarda cada tipo de peça de roupa, em um determinado espaço específico. Então, sempre que você precisa, pegar uma blusa, você já sabe onde essa blusa está. Ela está numa determinada gaveta, num determinado compartimento desse armário. A contabilidade também funciona da mesma forma, Nós temos gavetinhas chamadas contas contábeis que guardam informações, que registram informações específicas, acerca de tudo aquilo que acontece dentro da empresa. Na aula de hoje, nós vamos abordar os tipos de contas e especificamente as contas patrimoniais. No vídeo seguinte, nós vamos entrar na definição e no entendimento das contas de resultado. Bem, as contas contábeis basicamente são divididas em dois grupos: as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas registram informações a respeito do patrimônio da empresa, enquanto que as contas de resultados, elas servem para que a gente possa apurar o resultado econômico da empresa, ou seja, se teve lucro ou prejuízo. Mas hoje a gente vai estudar mais focadamente as contas patrimoniais. Bem, as contas patrimoniais, elas são divididas, conforme aqui o gráfico está demonstrando. Nós temos contas patrimoniais que vão registrar elementos do ativo da empresa e também elementos do passivo e também do patrimônio líquido. Lembrando que os ativos da empresa representam os bens e os direitos, que a empresa possui, tá bom? Então, os bens e os direitos. Nesse caso, no meu exemplo, nós temos o caixa, que é uma conta, que representa um bem da empresa, e esse bem é o dinheiro, é o papel moeda, que está na empresa, lá no cofre da empresa, no caixa da empresa. Então, toda vez que a gente quiser saber quanto de dinheiro tem na empresa, nós vamos no balanço patrimonial, na conta de ativo, na conta caixa, que é uma conta do ativo, e nós vamos acessar a informação que está lá. Então, possivelmente, vai ter aqui do lado um saldo para essa conta. Então, vamos supor, nessa conta, nesse momento, nós temos R$1.000. Então, diversas transações serão realizadas no caixa da empresa, entrando e saindo dinheiro, e no final de um determinado momento, de um determinado período, nós vamos ter um saldo nessa conta. Nesse caso aqui, por exemplo, de R$1.000. Uma outra conta patrimonial do ativo que a gente vai usar bastante é a conta bancos. Bancos ou bancos conta movimento, tá? Ou simplesmente conta corrente. Essa conta,
ela vai informar quanto de dinheiro nós temos no banco, na conta corrente, nesse momento. Essa conta bancos, ela já representa um direito da empresa. Ou seja, aquele dinheiro, né, que a empresa colocou no banco deverá ser devolvido pelo banco em algum momento. Ou a empresa poderá utilizar esse dinheiro em algum momento. Então vamos supor que durante, né, as diversas transações realizadas pela empresa, entrou e saiu o dinheiro do banco, entrou e saiu, entrou e saiu. No final, nós temos. Desculpa, pessoal. No final, nós vamos ter um saldo de, por exemplo, né, sei lá, R$ 2.000. Vamos ter um saldo aqui de R$ 2.000. Esse seria o saldo final, né, depois de várias transações. Nós temos também uma conta de clientes ou clientes a receber, que é uma conta também de direito. Representa a informação de quanto nós temos a receber dos clientes. Uma vez que a empresa vendeu a prazo, entregou a mercadoria, mas ainda não recebeu o dinheiro do cliente, então nós temos na nossa contabilidade como direito a receber de, por exemplo, sei lá, vou botar aqui também R$ 2.000 a receber de clientes. Então são valores que nós temos a receber desses clientes em algum momento no futuro, tá bom? Nesse momento nós ainda não recebemos. Esperamos receber na data de vencimento. Uma outra conta que vai aparecer bastante é a conta de estoques. Essa conta de estoque, ela pode ser o estoque de mercadoria, estoque de matéria-prima, pode ser até almoxarifado, mas representa, né, o estoque de materiais que serão utilizados pela empresa em algum momento, ou estoque de mercadorias que será utilizado para a empresa, né, nos momentos de venda. Esse estoque também vai entrar e sair mercadorias dele, né? Vai entrar pela compra e vai sair pela venda. Após esse entra e sai constante, né, ao longo do dia ou de um determinado período, a gente poderá, né, nós vamos poder apurar o saldo final, o quanto restou após todas essas movimentações. Então vamos supor um valor aqui de 4.000, tá? Um valor de R$ 4.000. Uma outra conta, estoque aqui no caso é uma conta que representa bens da empresa. Aplicações financeiras representam, né, direitos que a empresa tem de receber. É um pouco diferente, né, da conta banco. A conta banco é conta corrente. É aquele dinheiro que fica paradão lá no banco. Enquanto que aplicações financeiras, né, é um outro tipo, né, de depósito que se faz na instituição bancária, diferente, né, da conta corrente, tá? No caso da aplicação financeira, vai render juros, por exemplo, né? E essas aplicações financeiras podem ser de diversos tipos, né? Aplicação em CDB, em algum fundo de investimento, tá? Que a gente pode fazer, entre outros, né? Que a gente pode fazer na instituição bancária, tá bom? Então também a gente vai ter entradas e saídas de recursos nessa conta e no final a gente vai ter um saldo final, que vai ficar aqui representado no nosso balanço patrimonial por meio dessas contas. Temos ainda como exemplo as contas de máquinas, de móveis e utensílios, veículos, computadores, edificações, entre outras contas, né? Entre outras centenas de contas que a empresa pode ter, que vai representar os bens e direitos que a empresa tem naquele momento. Do outro lado, no caso do passivo e do patrimônio líquido, nós temos ainda contas que vão representar passivo e também o patrimônio líquido, tá certo? Aqui passivo e também o patrimônio líquido.
Lembrando que o passivo da empresa são dívidas, né, obrigações que a empresa tem com terceiros, tá? Com terceiros. E patrimônio líquido são as obrigações que a empresa tem com os sócios, com os acionistas, com os donos, com os proprietários, tá bom? Então, dívidas que a empresa tem, por exemplo, com terceiros, podemos representar aqui, né, exemplificar aqui, como sendo fornecedores a pagar. Então, esse fornecedor a pagar representa uma dívida que a empresa ainda tem com fornecedores. São dívidas, né, que a empresa evidentemente ainda não pagou, né, para não ser tão redundante. São valores que a empresa tem e com, né, de dívidas, são valores que a empresa não pagou. Impostos a recolher ou a pagar, recolher ao governo. São dívidas que a empresa tem com o governo e que ela tem que pagar. Só que ela não pagou ainda porque não está na data de vencimento, tá certo? Uma outra conta, né, do passivo é salários a pagar. Essa conta representa dívidas que a empresa tem com os funcionários. São valores que a empresa ainda não pagou aos funcionários. Então, se você, sei lá, emitiu um balanço patrimonial do dia 31, sei lá, de janeiro, e vai aparecer aqui um determinado valor, sei lá, vamos supor aqui, 10 mil reais. Isso significa que nesse dia a empresa vai ter que pagar aos funcionários 10 mil reais. Ah, mas por que não pagou ainda? Porque o vencimento vai ser no 5º dia útil do mês seguinte. Nesse dia aqui, no último dia do mês, a empresa não tem que pagar nada ainda. Ela só vai pagar no mês que vem, né? Lá na primeira semana do mês que vem. Mas nesse dia ela tem a pagar 10 mil, tá bom? Ela tem uma dívida de 10 mil reais. O vencimento só não é hoje, o vencimento é daqui a, sei lá, 5, 6, 7 dias. Uma outra conta que nós temos aqui, né, que aparece muito nos nossos exercícios, é a conta contas a pagar, que, por exemplo, né, pode ter aqui dentro conta de luz, conta de água, conta, né, de energia elétrica, né, conta de água, conta de telefone, diversas contas a pagar e também diversos outros pequenos fornecedores, tá bom? Nós temos também empréstimos a pagar, que são dívidas que a empresa pode contrair com um banco, por exemplo. Esse dinheiro vai entrar lá na conta bancária, mas é proveniente de uma dívida. Então, nesse dia, a gente pode constatar, talvez, né, como aqui como exemplo, que a empresa tem lá uma dívida, sei lá, de R$ 1.500, tá bom? Quando que ela vai pagar isso? Na data de vencimento, no futuro. Mas hoje ela tem essa dívida. E uma outra conta, né, que vai aparecer aí no balanço, né, que é uma conta patrimonial, mas não no sentido de bens e direitos, né, no sentido de obrigações com os sócios, no sentido de financiadora desses bens e direitos, assim como o passivo também, né, o passivo, ou seja, as dívidas com terceiros financiam parte do ativo, enquanto que o patrimônio líquido também financia parte do ativo, tá bom? Dentro do patrimônio líquido, nós temos o capital social. O que é o capital social? O capital social é o dinheiro, né? É o recurso que os sócios colocaram da empresa nesse momento, até esse momento. Então, desde o início da empresa, eles vão colocando capital, né, dentro dessa empresa, financiando as operações dessa empresa. Normalmente, esse, digamos, capital social, né, ele vai aparecer, digamos assim, lá no início, né, na constituição da empresa, quando a empresa começa.
O primeiro aporte de capital, né, a primeira entrada de dinheiro na empresa é feita pelos sócios, tá? E esse dinheiro vai aparecer aonde? Né? Esse dinheiro vai aparecer aqui no capital social. Então vamos supor que os sócios colocaram lá na época 20 mil reais, certo? Esse dinheiro foi utilizado para adquirir alguns ativos, tá bom? Então financiou a compra ou aquisição de alguns ativos. Só que ao longo do tempo, né, também a empresa ela foi gerando lucro. Parte desse lucro, né, foi pago aos sócios e uma outra parte permaneceu dentro da empresa, permaneceu investido nos ativos da empresa, tá? Mas esse lucro ele tem como origem o quê? O patrimônio líquido. Então vai haver uma conta, né, que a gente vai ver, né, em outras disciplinas, que se chama reserva de lucros. Essa conta, né, ou um grupo, né, chamada reserva de lucros, vai, digamos assim, informar quanto de lucro a empresa ganhou e que pertence aos sócios, mas que ainda está na empresa e não foi ainda distribuído. Ou seja, a empresa deu lucro, o lucro é do sócio, são dos sócios, né? Mas vai permanecer na empresa para reinvestimento, para que a empresa possa utilizar esse dinheiro e comprar mais máquinas, né, mais bens e financiar o crescimento da empresa, tá? Então, vamos, por exemplo, reserva de lucro aqui. Até hoje, vamos supor, né, que a empresa teve lucro lá de 2 mil, tá? E esse lucro ficou acumulado e retido na empresa de lá até agora. E vai continuar. Aonde que está esses 2 mil reais aqui? Estão investidos um pouquinho em cada conta do ativo da empresa, tá bom? Então, é assim que funciona. Então, resumindo, né, as contas patrimoniais, elas são contas, né, que vão representar bens, direitos e as obrigações com terceiros e também com os sócios, tá? E nessa aula a gente exemplificou algumas contas representativas de bens e direitos, ou seja, de ativos, e também contas representativas de dívidas com terceiros, ou seja, passivo, e obrigações que a empresa tem com os sócios, né? Ou seja, o patrimônio líquido, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre contas de resultado.